Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e vamos começar mais uma super aula de matemática. Sim, a melhor disciplina sempre. E hoje a nossa aula é sobre soma de números. Vamos ver de dois tipos: soma de números inteiros e soma de números decimais. Aqueles números que tem vírgula e às vezes a gente confunde um pouco quando a gente vai armar a conta de adição. Então vamos tirar todas as nossas dúvidas na aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para que qualquer novidade que tem aqui no canal você seja avisado. Beleza? Então bora parar de conversa e vamos encarar na sala de hoje. Então, antes da gente começar aqui a nossa aula, eu quero mostrar para vocês que a gente tem aqui Instagram e o nosso canal aqui no YouTube com @profamoniquevital. E lá no Instagram eu coloco algumas dicas também de matemática para vocês tirarem de letra essa disciplina que é a melhor de todas. Então, estão prontos? Bora começar nossa aula. Então, antes da gente montar, armar a conta para efetuar, a conta que a gente chama, lembra do arme efetua? Então, antes disso, a gente precisa entender o valor posicional do número. Por quê? Se a gente arrumar essa conta de uma maneira errada, já era, beleza? Então, a gente precisa respeitar os valores posicionais de cada algarismo dos números que a gente quer somar. Então, olha só, o valor posicional é aquele unidade, centena, dezena, unidade de milhar. Então, eu trouxe aqui só 3 exemplos para a gente lembrar. E lembrando que unidade, dezena, centena, o valor posicional, ele começa de trás para frente do número, beleza? Então, quando a gente vai pensar no valor posicional, a gente pensa do número de trás para frente, que fica um pouco mais fácil para a gente. Então, se eu quisesse saber aqui o número 1439, eu tenho que a unidade é o 9, lembra? Começa de trás para frente. A dezena é o 3, a centena o 4 e a unidade de milhar, nesse caso aqui, é o 1. No exemplo 371, a gente tem unidade 1, dezena 7, centena 3. E no número 28, lembra sempre de trás para frente, porque aí você não confunde mais nada. O 8 aqui vai ser a unidade e o 2 vai ser a dezena. Então, sabendo disso, você consegue organizar lá a sua conta. Então, bora fazer exemplo aqui. Então, eu trouxe 2 exemplos para a gente adicionar os números. Lembrando que quando a gente quer adicionar ou somar, 2 números, a gente não precisa colocar o maior em cima e o menor embaixo. Não precisa disso. Você não precisa respeitar essa ordem crescente, Então, aqui eu só coloquei para poder, exemplificar melhor. Mas você pode armar 42 em cima, 53 embaixo, que você vai ter o mesmo resultado, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos botar o 53... E quando eu for colocar o 42, uma dica é, se você ainda tem essa dúvida, nesse caso aqui, os 2 números têm 2 algarismos, então isso facilita a nossa conta. Mas quando não tem, que é o outro caso ali que eu vou dar o outro exemplo, é mais fácil você começar a escrever o segundo número de trás para frente, porque aí você obedece a ordem lá do posicional dos números. Então, o 2 é o último, eu boto abaixo do último, e o 4 aqui, beleza? E aí bota lá o símbolo de soma, e aí a gente tem que somar cada coluna desses números aí, dessa conta. E aí você começa de trás para frente, ok? Então, começa das unidades e vai para frente, dezena, centena, etc, tá? Então, vamos lá, começar aqui, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. Então, acabou a nossa conta, beleza? Bora fazer o nosso outro exemplo. Então, vou escrever o primeiro número, que é 1648. E aí, se eu notar, 1648 tem 4 algarismos e 552 tem 3. Isso pode gerar um erro que é super comum na gente, que é colocar assim, olha, 5, 5, 2. E aí, já era. Beleza? Então, você lembra da dica que eu falei? Começa a escrever o segundo número de trás para frente, porque aí você consegue respeitar aquelas colunas de unidade, dezena e centena que
precisa ser feito para fazer a adição de dois números, beleza? Então, aqui vai ficar o 2, aqui vai ficar o 5 e aqui vai ficar o 5, beleza? Se você quiser completar aqui embaixo do 1 com 0, pode, não vai fazer a mínima diferença na sua conta final, tá legal? Então, lembra? Começa de trás para frente. Então, 8 mais 2, 10. E aí, o 10 tem dois algarismos. Só que como eu ainda tenho conta na frente aqui para fazer, eu tenho que dar uma quebrada aí nesse número. Então, eu vou colocar o 0 aqui embaixo e o 1 logo acima da coluna seguinte da que eu estou fazendo a conta, beleza? E aí, vou ter que fazer a conta dessa coluna toda. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. De novo, olha, eu ainda tenho conta na frente para fazer. Então, 0 aqui, 1 na coluna seguinte, hein, gente? Cuidado que tem que ser na coluna seguinte. Não vai pular a coluna, tá? E aí vai fazer, né? Você pode fazer assim, 6 mais 5, 11, com 1 lá que foi, né? Colocado na coluna, ou então você faz na ordem certinha que está na coluna, vai dar o mesmo resultado também, que é 12. Opa, ainda tenho conta aqui para fazer. Então, o 2 aqui embaixo, 1 exatamente na coluna seguinte da que eu estou fazendo a conta. E vai fazer a conta dessa coluna, 1 mais 1, 2. Então, tá aqui o nosso resultado, 2.200, beleza? E aí, quando tu tem o número decimal, vamos só lembrar o que é o número decimal, que é aquele número que ele é separado por vírgulas, né? Então, eu coloquei aqui que são caracterizados por ter uma parte inteira, que são os números que a gente já está acostumado, e uma parte decimal, que são separados por vírgula, tá? Então, coloquei aqui um exemplo, e aí você tem antes da vírgula a parte inteira, depois da vírgula a parte decimal. Todos os números inteiros, eles podem ser escritos na forma, né, decimal. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui o número 15, eu posso escrever como vírgula 0, porque quando a gente tem, né, o 0 depois da vírgula, né, ele não altera. Se você tirar ele aqui e colocar só o número 15, ele não vai alterar o valor do número que a gente está escrevendo aqui, beleza? Então, se você colocar números diferentes de 0 depois da vírgula, ou seja, na parte decimal do número, aí sim ele vai, né, mudar o valor desse número aí, beleza? Então, mesma coisa, preciso saber o valor posicional dos números para que quando eu arme a conta, eu efetue de uma maneira bem certinha ali, né? Então, só que aqui a gente tem, né, a separação que é a vírgula, parte inteira, parte decimal. Na parte inteira, segue a mesma coisa que a gente fez dos números inteiros, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim sucessivamente. No caso da parte decimal, a gente, né, aqui nesse caso aqui, a gente tem a vírgula. E aí, depois a gente tem os décimos, o próximo número centésimo, o próximo número milésimo e assim por diante. E aí eu trouxe dois exemplos aqui para gente colocar aqui o valor posicional dele. Então, vamos começar primeiro da parte inteira e depois da parte decimal. Então, a parte inteira desse primeiro número aqui é 184. Então, 4 na unidade, 8 na dezena, 1 na centena. E quando você for colocar a parte decimal, você segue a ordem direitinho que está aparecendo. Primeiro apareceu o 3, depois apareceu o 9. Então, décimo é o 3, centésimo é o 9. Agora, vamos ver lá o outro exemplo. Vamos colocar primeiro a parte inteira, que é o 23, e aí sim, parte inteira você escreve de trás para frente. Então, a unidade, né, vai ser o 3 e a dezena vai ser o 2. No caso da parte decimal, você escreve de frente para trás, beleza? Então, o primeiro número é 7, ele vai ser o décimo, o segundo é 1, vai ser o centésimo, e o 4 vai ser o milésimo, beleza? E aqui, né, você pode colocar na unidade a vírgula do número,
beleza? Então, você tem que saber essa diferença de inteiro, parte inteira e parte decimal. Então, bora fazer aqui nossos exemplos para fechar com chave de ouro a nossa aula. Então, olha só, a dica que eu dou aqui, mesma coisa. Quando a gente está falando adição, a gente não precisa se preocupar em escrever, né, o primeiro termo ser um número maior e depois o menor. Você não precisa seguir essa ordem. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver que não tem problema algum, no caso da adição, beleza? E aí, a dica que eu vou te dar é o seguinte, escreve o primeiro número. Então, 42,3, beleza? Quando você for escrever o segundo número, né, ou os números seguintes para fazer a sua conta, a primeira coisa que você vai escrever vai ser a vírgula, porque a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. E aí, quando você posiciona a vírgula, você já sabe quem vai ficar para frente, quem vai ficar para trás e respeitar o valor posicional dele. Então, vamos fazer a parte inteira primeiro. Então, o 1 vai ficar aqui, porque é a unidade, e o 5 vai ficar aqui embaixo da dezena. No caso da parte decimal, o 7 vai ficar aqui no lugar do décimo. Então, a maneira é mais fácil para você não errar, porque tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, tá? E aí você resolve a conta normalmente como a gente fez lá para os números inteiros. Então, 3 mais 7, 10. Desce o 0, sobe 1 na coluna seguinte. Só que, tá vendo? A gente passou pela vírgula. Então, a gente vai repetir a vírgula aqui. Lembra? Vírgula embaixo de vírgula. E aí, vai fazer a conta dessa coluna toda. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4 mais 5, 9. Nesse caso aqui, a resposta pode ser 94,0 ou 94, que lembra que quando a gente tem 0 na parte decimal, você tirar ele não vai fazer diferença, tá? No valor do resultado da sua adição. Vamos fazer aqui esse outro, ó. Lembra? Coloca o primeiro número. Antes de escrever o segundo, posiciona a vírgula, para você saber parte inteira, parte decimal e o valor posicional de cada um deles. Vamos fazer a parte inteira, né? Então, vai ser só o 5, beleza? Então, tá aqui, ó, embaixo da unidade. Na parte decimal, a gente tem o 52. Lembra que a gente coloca de frente para trás, no caso. Então, o 5 vai ficar aqui embaixo do 8 e o 2 aqui, beleza? Se você quiser, você pode completar com 0 aqui no final, porque isso não faz diferença no valor numérico que você está trabalhando aqui, beleza? Para você não fazer uma conta assim, nada com 2, se você quiser. Então, faz a conta normal. 0 mais 2, 2. 8 mais 5, 13. Então, desce o 3, sobe 1 para a coluna seguinte. Só que a gente passou já da vírgula, então, vírgula nele aqui. Então, 5 mais 4, 9, mais 1, 10. Desce o 0, sobe 1. 1 mais 6, 7. E o 1zinho aqui você pode descer. Então, 170,32. Beleza, amores? Viu, pessoal? Com calma, tudo se resolve em matemática. É só se concentrar, organizar, porque matemática, organização é tudo. E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, não se esquece de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada pela presença. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.